Consultório CBN. Hoje vamos conversar aqui no Consultório CBN, nosso quadro de saúde de toda terça-feira, com a dermatologista Viviana Araújo. Muito bom dia, seja bem-vinda à Rádio CBN. Bom dia, Dileide. É um prazer estar aqui novamente. Bom dia a todos os ouvintes. O índice de radiação ultravioleta atingiu nível extremo na Paraíba na última quinta-feira. E, de acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Especiais, essa é a informação do Instituto. De acordo com os dados, às 10h30 da manhã foram registrados índices de raios ultravioleta de intensidade 8 em Sumé, considerado muito alto, além de 10 em João Pessoa e Campina Grande, também nessa faixa de 10, 11 em Patos, 12 em Cajazeiras e Pombal, níveis considerados extremos, não é, para a pele. Com certeza. E nós aqui estamos muito próximos da linha do Equador, o que favorece, né, a esses índices. Além do mais, com toda a perda da camada de ozônio também, que prejudica todo o planeta, e certamente esses índices tendem a cada vez mais aumentar, né? A cada ano a gente vê cada vez pior, porque faz parte da própria agressão que o planeta está sofrendo. E esses reflexos da natureza no corpo, na saúde das pessoas, você tem dados também, assim, de como tem alcançado alguns índices, aumentado, assim, tipo câncer de mama, problemas de pele, as pessoas às vezes nem percebem da intensidade desses raios, né, que tem cada vez aumentado, e não tem a prática, o costume, o hábito de se proteger. Você tem dados de aumento de doenças de pele? Não, certamente as doenças relacionadas à exposição solar aumentam muito no verão, mas não é só isso, porque a gente sabe também que a exposição solar traz o efeito cumulativo, né? E tanto o câncer de pele como algumas doenças, elas não se manifestam de imediato. E esse é o grande problema, porque muitas vezes as pessoas não têm o alerta, acham que não está acontecendo nada, e muitos anos depois, é que vem acarretar todos os problemas decorrentes daquela exposição excessiva. Então, certamente os índices de câncer de pele, numa região como a nossa, tende a estar aumentando a cada ano, e o que é pior, de uma maneira progressiva e mais a longo prazo, coisa que a gente às vezes de imediato não tem muito o que fazer, a não ser o que você falou, a questão da prevenção, né? Bater muito em cima disso, orientar muitas pessoas para que num futuro a gente não tenha realmente esses índices cada vez mais elevados. Tá, agora também, daqui a pouco a gente fala na prevenção e algumas dicas, sugestões, é recorrente, mas é importante que a gente sempre esteja falando. A gente sabe da vitamina D, a necessidade do corpo, a importância dessa vitamina, que é uma vitamina que vem da luz solar, né? Então, mas com esses raios alcançando esses picos todo aqui em João Pessoa, na Paraíba, né, quase pontos extremos, né? Quais os horários modificou de exposição para que a gente possa reabastecer nosso organismo da vitamina D? Sim, a vitamina D é importantíssima para o nosso organismo, né? Funções imunológicas, prevenção até de alguns cânceres e também a parte óssea, que a gente sabe, né? Mas nosso organismo não produz vitamina D, esse é o problema, nós temos que ingerir ou também produzi-la através da exposição solar. Um grande equívoco que ocorre é com relação ao tempo de exposição, né? E para isso já foram feitas várias pesquisas e já existe um consenso sobre a necessidade de exposição só para a produção da vitamina D. Então, sabe-se hoje que 15 minutos de sol, logo cedo da manhã, 3 vezes por semana é o suficiente, principalmente numa cidade ensolarada como a nossa, para que a pessoa produza sua vitamina D. Esse sol da manhã seria que horas, assim? O ideal é até as 9 horas, né? Nós sabemos que numa cidade como a nossa, onde o sol nasce primeiro, 5 da manhã, já está muito forte quase. Então, realmente tem que ter muito cuidado. Então, a recomendação depois das 10, que era um padrão, a gente já está diminuindo hoje, porque é visível e todo mundo que vai à praia 9 horas da manhã já sente que o sol está queimando. Então, infelizmente, a gente tem que diminuir, porque o sol, na verdade, tem danos desde a hora que nasce até a hora que se põe. Mas entre esses horários de pico, existe uma chance maior de queimaduras, né? Os danos vão ocorrer, tanto
de manhã cedo, como nesses horários piores. Mas o mais agravante nesses horários onde o sol é mais forte são as queimaduras solares. Então, por isso que a gente precavém que as pessoas evitem esses horários. Então, até às 9 horas no máximo, em torno de 15 minutos. 15 minutos. E também outra coisa interessante que às vezes eu falo para o paciente, porque às vezes o paciente está em tratamento estético, né, que não pode tomar sol, tem muita mancha no rosto, está fazendo algum procedimento, e muitas vezes perguntam, doutora, mas aí a senhora disse que para não tomar sol, o meu médico endócrino, o ginecologista, manda eu tomar, e aí o que é que eu vou fazer? Eu digo, não, você não precisa expor todo o seu corpo para você produzir vitamina D. Então, você pode estar numa varanda, colocar suas pernas, seus braços no sol. Isso você já está transformando sua vitamina D. Alguma parte do corpo. Isso, exatamente. Então, não necessariamente você precisa ficar lá, estirada no sol ou totalmente exposta para que você produza sua vitamina D. Porque, na verdade, toda a nossa pele tem essa capacidade. Então, qualquer parte da pele que esteja exposta já está produzindo. E o horário para essa produção da vitamina D teria que ser nesse horário de manhã, à tardinha, por exemplo? Não, tem o mesmo efeito? Sim, sim. Depois das 3 horas também tem o mesmo efeito. O sol já está com a radiação UVB, que é a que mais queima, já está diminuindo, está prevalecendo a UVA. Então, também pode ser exposto nesse momento. Nessa época do ano as pessoas ficam muito mais externas, né? Saem mais, aproveitam mais a estação para fazer caminhadas, práticas esportivas, e tudo isso tem consequentemente uma exposição ao sol. Vamos às dicas, então, inclusive para quem faz práticas esportivas, né? Assim, de algumas recomendações que você pode dar. Essa questão do horário é muito importante, né? E não exceder também, porque às vezes eu tenho pacientes que falam, mas eu vou cedo, doutor, eu vou às 5 da manhã e 7 horas eu estou voltando. Eu digo, você fica 2 horas exposto. É muita coisa. Mesmo sendo 5 da manhã, numa cidade como a nossa, o sol já é muito forte. E tem a prevalência dos raios UVA de manhã mais cedo, que envelhece, que provoca alguns tipos de câncer. Então, é aquilo que eu falei. O sol não é totalmente benéfico antes das 9. Ele tem malefícios também. Né? Apenas aquilo que eu falei. Só depois das 9 é que ele tem uma tendência a queimar mais. Mas os malefícios tardios, eles ocorrem, inclusive, mais cedo. Então, não exagerar nessa exposição. Todo dia, 2 horas exposto é demais. Então, maneirar nisso aí, né? Se faz algum esporte, diminuir essa exposição. Além do protetor solar, que é crucial, principalmente fatores mais elevados, porque a degradação do protetor mais elevado é mais lenta. Utilizar também outros meios, proteção de barreira, que a gente fala. Chapéu, boné, roupas com filtro solar, que hoje em dia já está bem disseminada essa ideia, né? Então, são roupas que têm filtro solar na sua composição. Em algumas lojas específicas vendem esse tipo de roupa. Então, é bem prático, inclusive, para quem faz esporte ao ar livre. E necessário. Hoje, acho que não tem como uma pessoa que faz esporte ao ar livre viver sem esse tipo de roupa, porque realmente protege bastante e diminui a necessidade da reaplicação constante do protetor solar nessas áreas mais extensas, né, como o braço, perna. Então, é fundamental o uso desses equipamentos. Há tipos de protetores assim que não são indicados, que vendem aí na prateleira e são inúmeras marcas, e já teve outras, teve denúncias, né, de que era placebo mesmo, que não adiantava, que não protegia. A senhora tem pesquisa a respeito da questão do protetor solar? Assim, todo protetor solar, principalmente os da área medicamentosa, dermatológica, eles passam por exaustivas pesquisas. Existem normas rigorosas que devem ser cumpridas, né? Cada país, inclusive, tem sua legislação com relação a protetor solar, e essas normas têm que ser estritamente respeitadas, né? Os protetores que nós trabalhamos, da linha mais dermatológica, eles passam por todo esse critério, né? E esses mais comerciais, assim que... Então, esses mais comerciais, o que acontece? Às vezes eles têm substâncias mais alergênicas, então é mais comum a gente ver problemas alérgicos com pessoas que usam esses protetores, porque na formulação deles, às vezes eles não têm esse cuidado que um protetor mais dermatológico tem com relação a alguns tipos de filtros que são mais alergênicos. Mas, no geral, às vezes
vezes a gente recomenda que o paciente use. Se ele não tem a condição de ter um protetor mais elaborado, é melhor que use o mais simples, mas que não deixe de usar, né? Com certeza. Agora, que é um critério que seja acima de 30, isso é fundamental, né? Antigamente achava-se que era 15, e com a exposição, como você me falou agora no começo da entrevista, com esses índices alarmantes, né? A gente hoje não recomenda nada menos do que 30. E existe sempre uma questão que alguns pacientes querem se bronzear e perguntam, mas se eu usar um protetor 30 não vou me bronzear. Eu digo, eu faço um desafio, use e veja se não vai, porque nenhum protetor protege 100%, né? O que a gente está, na verdade, é minimizando os danos, mas danos vão ocorrer. E o protetor, ele vai fazer com que você adquira uma cor de maneira mais gradativa, inclusive mais duradoura. Então, o bronzeado que você adquire de maneira lenta e gradativa, sem excesso de exposição e com o uso de um filtro solar, vai ser muito mais bonito, mais duradouro e com certeza menos danoso para a sua pele. O uso do bronzeador, então, está fora? Está fora, totalmente descartado. Não ultrapassado. Assim, ultrapassado, exatamente. Ultrapassado. Não existe mais nenhum motivo por que você usar um bronzeador. Porque você usando um protetor, você vai se bronzear de maneira, como já falei, mais lenta, progressiva e muito mais duradoura, sem aqueles descascados, sem aquela aparência, inclusive, envelhecida, que a pele adquire até de uma maneira mais imediata, quando você bronzeia de maneira sem proteção. O protetor, ele é feito para todo tipo de pele? Ou tem protetor mais para pele seca, pele oleosa, pele branca, não, pele negra? Existe adaptação para praticamente todo tipo de pele hoje, né? E a tendência do mercado, principalmente no nosso país, é procurar protetores o mais seco possível, né? Porque nossas peles aqui no Brasil, principalmente no Nordeste, são muito oleosas devido ao clima. Então, inclusive é um dos questionamentos. Os pacientes, às vezes, que não querem usar protetor, dão essa desculpa, né? Mas minha pele vai ficar muito oleosa, pegajosa. E não existe mais, porque a quantidade de protetores voltados para esse tipo de pele hoje é muito grande. Então, cada vez mais a indústria está investindo pesado nesse tipo de protetor, para que realmente as pessoas usem e nem sintam que estão usando um protetor. Inclusive associar com maquiagem também, né? Isso, a tendência hoje, existe alguns tipos de substâncias, BB creams e por aí vai, que já são realmente uma multifuncional, né? Uma maquiagem, protetor, hidratante, então várias substâncias em uma só. Cida do Bessa, nosso ouvinte, quer participar. Muito bom dia, Cida. A entrevistada Viviana Araújo, dermatologista, aqui hoje no consultório CBN. Bom dia, Deise. Bom dia. Minha pergunta é o seguinte, porque eu faço tratamento para espinhas e cravos há um bom tempo. E percebi que está aparecendo nas maçãs do rosto umas manchas pretas, como a mulher quando fica grávida. Então, eu já tive indicações de usar algum tipo de protetor. Minha pergunta para a médica é, que protetor é esse e o que ela indica? Muito obrigada, bom dia. Bom dia, Cida. Talvez você esteja realmente tendo um problema decorrente da falta do uso correto do protetor, porque a maioria dos tratamentos de acne, né, cravos e espinhas, eles usam substâncias à base de ácidos, então a pele fica muito sensível, e se você não usar rigorosamente um protetor, você pode realmente estar adquirindo esse tipo de mancha que você falou. Então, possivelmente é devido a isso, você não está tendo uma proteção adequada e o tratamento de acne está fazendo você desenvolver de uma maneira secundária as manchas, que são melasma. Então, é fundamental que você use 2 a 3 vezes ao dia o protetor solar, mesmo em ambientes fechados. E os mais aconselháveis são os que têm o nome Oil Control na sua embalagem. Então, existem vários no mercado com o nome Oil Control, porque eles controlam mais a produção de oleosidade e são adequados para pessoas que têm espinha. Quem faz tratamento ou pretende, está pensando fazer um tratamento de retirada de, por exemplo, limpar mais a pele, manchas, ou então a utilização de peeling, né, que as profissionais que trabalham com estética, assim como a senhora, recomenda um tempo, alguma estação do ano, apesar de que a gente quase não tem muita diferença, no verão não é adequado para esse tipo de tratamento? Tem isso ou não? Dá para fazer, conciliar? Porque tem alguns que são bem agressivos, né, assim, com a utilização de ácidos. Na verdade, assim, nessa época do ano, principalmente quando as pessoas estão muito expostas, férias, estão veraneando, então a gente tem muito mais cautela, né?
Às vezes chega um paciente no consultório que tirou aquele momento do ano, está de férias, e diz que não vai de forma alguma se expor ao sol e que quer passar pelo procedimento. Então, eu costumo falar sempre para o paciente, o que determina fazer o tratamento é a decisão do paciente e o compromisso dele com o tratamento. Independente do tempo lá fora estar quente ou não, mas se ele vai cumprir à risca todas as normas que a gente está dando e as orientações, então a gente pode fazer. Agora, na verdade, isso diminui muito, como você bem falou. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas não estão dispostas a esse recolhimento, né? A maioria quer aproveitar o sol, quer aproveitar as férias, né? Estão com criança na praia. Então, acaba a gente deixando esses procedimentos mais agressivos, né? Apesar de que existem procedimentos suaves que podem ser feitos no verão, mas os mais agressivos, como alguns tipos de peeling e alguns tipos de laser, a gente deixa realmente para quando o sol diminui, a partir de março, abril, até porque as pessoas realmente fazem essa negociação, né? Ah, não, doutora, então eu vou fazer algum procedimento mais leve agora, vou usar uns ácidos e depois do verão eu volto para a gente fazer os procedimentos mais agressivos. Então, o paciente já recebe toda essa orientação, ele já está bem esclarecido, mas como você bem falou, numa cidade como a nossa, muito ensolarada, a gente realmente fica sem muita opção. E eu nem gosto muito de falar isso para o paciente, inverno e verão, porque na verdade é muito difícil a gente categorizar isso aqui na nossa cidade. Nós sabemos que tem sol no inverno, né? O inverno, na verdade, é só temperaturas um pouco mais amenas e que chove um pouco mais, mas existe sol. Então, os cuidados com a pele e com esses tratamentos vão ser os mesmos, de inverno a verão. Então, eu costumo sempre dizer para o paciente, eu digo, não é o tempo que vai guiar o tratamento. Quem vai guiar o tratamento é o compromisso e o desejo do paciente realmente fazer o tratamento naquele momento e cumprir as riscas, todas as normas. Certo. Viviane, quais os sinais, sintomas, né? Não vou dizer sinal porque senão parece que é sinal de pele, a gente está falando de... Mas os sintomas que as pessoas que estão nos escutando agora prestem atenção, se aparecer em algum ponto do corpo, especialmente o rosto, perto da boca, em algum lugar que assim, a senhora ache importante chamar a atenção, as características que verbalmente a gente pudesse passar para que as pessoas fiquem atentos quando aparecer no corpo e que busque imediatamente o atendimento médico. Principalmente com relação a lesões malignas e pré-malignas, né? Então, existem 3 tipos básicos de câncer de pele, que são os carcinomas, basocelular, espinocelular e o melanoma, né? Graças a Deus, o mais danoso, que inclusive é mais fatal, o melanoma, a incidência dele é bem menor, né? Os mais comuns são os carcinomas. Então, muitas vezes começam como lesões que não cicatrizam, feridinhas vermelhas na pele, no rosto, nos braços, naquelas áreas que sofreu mais exposição ao sol no decorrer da vida. Então, são realmente feridinhas vermelhas, com casquinhas, elas descamam, essas casquinhas caem, sangra às vezes, não cicatriza e volta a formar outra casquinha. Então, isso é bem alerta, o paciente deve procurar o consultório dermatológico para fazer exames e realmente ver se tem alguma necessidade de tratamento. E para o melanoma, né, com relação a alguns tipos de pintas, que erroneamente os pacientes falam assim, doutor, eu tenho essa pinta, mas é de nascença, né, então ela é boazinha. Infelizmente, isso não diz nada para a gente. As pessoas tendem a pensar que uma pinta de nascença é uma pinta benigna. E muitas vezes não. Existe a possibilidade de uma transformação de uma pinta de nascença em lesão maligna. Então, isso é um equívoco muito grande, que às vezes quando a gente começa a examinar o paciente, a primeira coisa que ele fala é dizer, não, mas essa pinta é de estimação, minha família tem, é de nascença, eu não quero tirar. E às vezes a gente percebe alguma alteração de tamanho, de cor, irregularidade, exatamente, começa a mudar 2 cores. Então, são justamente bordas, a coloração modificando, ficando de maneira irregular. Então, a gente percebe, às vezes, alguns sinais e fala para o paciente, seria interessante a gente tirar essa pinta, e às vezes tem uma resistência, né? Às vezes a gente explica, mas o paciente tem uma resistência, diz, não, eu não vou tirar, é de nascença, é da minha família, e às vezes é difícil convencer, porque eu não sei porque existe esse mito de que uma pinta de nascença é benigna. Infelizmente, às vezes pode não ser. Então, pintas benignas também, ou pintas que aparecem no decorrer da vida, têm que ser examinadas. Sinais com carnosidade também.
Esses sinais com carnosidade, tipo bolinhas de carne, eles não têm perigo, né? Eles mais incomodam e muitas vezes a gente remove mais pelo incômodo que de atrito de roupa. Né? Exatamente, atrito de roupa, pode sangrar, às vezes até cair de maneira espontânea e causar um sangramento. Então a gente tira mais por causa disso. Ok, então. Viviane Araújo, dermatologista, eu conversei com ela aqui no consultório CBN, nosso quadro de saúde semanal. Até uma próxima oportunidade, se quiser deixar seu site, né? Tem um site do Estamos em reformulação, o site é o Viviane com 2 N's, Araújo.com e a nossa fanpage Viviane com 2 N's, Araújo Dermatologia também. Até a próxima. Obrigada a todos.